Vamos à entrevista de hoje. Nós vamos conversar com o diretor de negócios da Sicredi Pioneira, Sr. Luiz Vaslavic, e a gente vai falar a respeito do Plano Safra que recentemente foi lançado. E, Luiz, então, para a gente iniciar a nossa entrevista, a gente pode contextualizar, estrategicamente falando, antes do Plano Safra, a gente pode falar sobre a importância do agronegócio na nossa região, né? Como é que o agronegócio ele está inserido na importância para os municípios e para o desenvolvimento de toda uma região. Prazer conversar com o senhor em nosso programa de entrevistas. Olá, Arthur. Olá, ouvintes da Vale Feliz. É uma satisfação estar aqui com vocês. E realmente o agronegócio dentro da região de atuação da Sicredi Pioneira, ele é muito relevante, né? Hoje, vários municípios têm o agronegócio como sua principal atividade econômica, sendo principal em geração de emprego, de renda e também do desenvolvimento econômico. Então, hoje, dentro dos 21 municípios de atuação da Pioneira, dentro deles, praticamente todos eles, o agronegócio tem uma importância muito grande. Então, a gente percebe que nesses últimos meses, inclusive durante toda a pandemia, o agronegócio nunca parou, né? Na verdade, ele se fortaleceu ainda mais. Então, foram meses de quase 1 ano e meio de pandemia, o agronegócio continuou muito pujante, gerando muitas oportunidades. E a gente sempre escuta falar dos nossos colaboradores na Sicredi Pioneira que o agronegócio foi fundamental, inclusive, para manter a economia das nossas regiões. Exatamente, né? E dentro disso, a gente já vive num contexto de pandemia desde o ano passado, né? Infelizmente, mas o Plano Safra de 2020 2021, para esse Plano Safra agora, quais são as mudanças, quais são as diferenças, o que mudou de lá para cá? Perfeito, Arthur. Então, o Plano Safra 2020 2021, ele foi um ano que gerou muitas oportunidades, né? A cooperativa como um todo teve mais de 155 milhões de liberações, tanto em investimentos e custeios. Então, como eu comentei antes, teve muito investimento. Os associados continuaram fazendo o agronegócio como a sua principal atividade econômica. E para esse novo ano safra, que iniciou agora dia 1º de julho, agora recente, né? Então na semana retrasada, nós tivemos um incremento, né, dos recursos. Então o próprio governo federal aumentou em 6,3% o total de recursos destinados para esse ano safra, fortalecendo novamente a agricultura familiar. Então a gente percebe claramente o quanto a agricultura familiar ela é relevante, né, tanto para o governo federal, mas também se a gente trazer para a nossa matriz econômica, a nossa região, a agricultura familiar é o principal desenvolvimento do agronegócio da região. Então a gente percebe aumento de recursos, também as taxas de juros tiveram uma pequena variação, né, que em função do contexto da taxa Selic, que hoje ela realmente teve um aumento nos últimos meses, muito atrelado ao momento da inflação que a gente está vivendo no cenário. E a partir disso o governo então aumentou um pouco as taxas. Então as taxas desse ano safra, elas vão de 3% até 8,5%. Então conforme o enquadramento, conforme a forma de enquadrar tanto o custeio como o investimento, o agricultor então tem essas taxas. Mas isso é taxa ao ano, então é importante destacar, de 3% a 8,5% ao ano. Ainda assim são excelentes taxas, olhando para todas as oportunidades de investimento que podem ser feitas com esse ano safra em especial, né? E que tipo de investimentos os agricultores eles podem fazer com esse montante? Das mais diversas, né? Hoje, se a gente olhar, essa é uma grande vantagem da nossa região aqui, que a gente tem muita diversidade, né? Hoje, na atuação da Pioneira, nós temos mais de 70 atividades do agronegócio, desde custeios e investimentos. Então, é onde, com certeza, uma das regiões no estado que tem a maior quantidade de culturas diferentes, né? Então, são 70 atividades que o Sicredi financia. Claro que a gente tem uma preponderância aqui na questão dos hortifruti, né? Então tem muita produção de verduras e frutíferas aqui na região, que é uma região propícia, mas também a gente percebe um desenvolvimento grande da avicultura, da bovinocultura de leite, também suinocultura começando. Então são segmentos que se destacam, mas a gente percebe assim que dentro de regiões de atuação do Sicredi como um todo, a nível Brasil, a Sicredi Pioneira, nesses 21 municípios onde a gente atua, é a região mais diversificada, né? São mais de 70 atividades diferentes e a gente tem hoje recurso para todas elas. Então, tanto de custeio como investimentos, os produtores podem procurar o Sicredi, que a gente tem linhas
com recursos repassados para viabilizar esses investimentos. Isso reforça ainda mais aquilo que a gente já falou, da importância do agronegócio para o desenvolvimento das regiões, mesmo durante a pandemia. Com certeza, Arthur. A gente percebe claramente o quanto o agronegócio foi fundamental. Inclusive, algumas famílias que atuavam no comércio, ou às vezes até na indústria, tinham a sua propriedade rural uma renda, né, que vinha da produção agrícola. Então, isso fez com que as famílias conseguissem manter a renda, conseguissem se desenvolver, inclusive fazendo frente aos outros negócios que não estavam indo tão bem naquele momento. Então, realmente, assim, o agronegócio aqui ele é muito importante, ele gera muita oportunidade na nossa região. E os produtores, eles têm que obedecer alguns requisitos para conseguir valores por conta do Plano Safra? Como é que funciona? Sim, hoje cada um dos produtores ele tem um enquadramento. Então, normalmente aqui na nossa região, como a agricultura familiar, ela tem um peso muito grande, a grande maioria se enquadra na agricultura familiar. Claro, temos também produtores que trabalham com linhas de Pronamp ou até mesmo linhas de demais produtores, são para maiores produtores. Mas a agricultura familiar, então, a grande maioria tem que ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão, né, do produtor, para ele poder, então, ter acesso a esses recursos. Hoje, quem normalmente faz esse credenciamento, essa DAP, ou é a Emater, ou é o Sindicato de Produtores Rurais, ou a própria Secretaria de Agricultura. Então, cada município tem uma pessoa ou um órgão responsável que faz esse enquadramento. Então, com esse enquadramento, o agricultor tem acesso a todas essas linhas de crédito rural. Alguma outra informação importante para a gente destacar a respeito desses assuntos que foram colocados até o momento na entrevista? Ou mais alguma outra informação que seja relevante para aqueles que estão nos acompanhando? Sim, são duas informações que eu quero trazer como importantes, tá? Uma que esse ano safra, então 2021, 2022, que iniciou agora dia 1º de julho, a cooperativa se organizou com muito recurso, então para atender 100% das necessidades dos nossos produtores, são mais de 350 milhões de reais que a cooperativa orçou para atender todos os nossos associados aqui e também não associados. Quem ainda não é associado do Sicredi pode procurar uma agência do Sicredi e buscar também ter acesso a esses recursos. E também uma novidade que eu acho que é muito importante destacar para esse ano safra, que a gente criou o Falando do Campo. Então, todas as terças-feiras à noite, a partir das 19 horas, os nossos associados e quem quiser, está aberto ao público em geral, pode acompanhar uma palestra específica, né, que fala sobre oportunidades que a gente tem no agronegócio aqui na região. Então, por exemplo, na semana passada nós tivemos uma palestra falando sobre as oportunidades de comercialização dos produtos das agroindústrias, que tem muitas agroindústrias aqui em toda a região de atuação. E a partir de amanhã à noite nós temos o Falando do Campo também, então que vai trazer a questão da rastreabilidade dos produtos agrícolas. Então, nós vamos ter um especialista que vai trazer o quanto é importante esse tema. Então, todas as terças-feiras à noite, a partir do lançamento do Plano Safra, que foi no dia 29 de junho, nós lançamos o Falando do Campo e aí todos os associados e também não associados que quiserem buscar conteúdo de relevância, mais conhecimento sobre determinados temas, têm acesso. Então, é só se cadastrar dentro do próprio YouTube da Sicredi Pioneira, no WhatsApp que a gente tem nas agências, e aí todas as terças os nossos associados e pessoas em geral podem ter acesso a essas palestras de forma gratuita, buscando esse conteúdo de relevância e desenvolver ainda mais o agronegócio da nossa região. Apenas uma informação para complementar, só para deixar claro, até quando as pessoas elas podem procurar o Sicredi, né, para ter os recursos do Plano Safra? Tem um prazo estipulado? Na verdade, até o Carlos Cogo, quando ele fez o lançamento para nós, ele trouxe assim que o ano safra ele tem muito recurso, mas também tem muita demanda represada. Tem muitas oportunidades de negócios que estão em andamento. Então, na verdade, desde o dia 1º de julho, todos os associados têm acesso aos recursos e a gente tem o ano safra, ele sempre termina no primeiro até o dia 30 de junho. Então, ele sempre é de um ano, dia 1º de julho até 30 de junho do ano seguinte. Então, 2021, 2022. Então, nesse período, o recurso está disponível. O que a gente sugere? Inclusive o Carlos Cogo traz isso, que é o especialista do agronegócio a nível Brasil, que os associados e os produtores façam esse investimento o quanto antes. Por quê? Porque tem uma tendência de aumento de preços, tem uma tendência até de escassez de alguns produtos, especialmente implementos, porque tem uma demanda represada muito grande no momento. Então, quanto antes o associado, produtor rural, quiser procurar sua agência para encaminhar seu crédito, melhor.
O que a gente garante? Que vai ter recurso. Mas que também a gente sabe que o ganho dele, na verdade, é não pagar mais pelo mesmo investimento, pelo mesmo segmento que ele queira fazer. Eu quero comprar uma máquina, um implemento, para ele não pagar mais lá na frente. Então, está disponível, procure a sua agência, fala com o seu gerente, que a gente vai estar disponibilizando o recurso para você. Parabéns pelo trabalho que a Sicredi realiza, Sicredi pioneira. Muito obrigado pelas informações, pelas explanações aqui no nosso espaço de entrevistas. Muito obrigado, então, mais uma vez, e a gente agradece. Obrigado, Arthur. Obrigado, ouvintes. E vamos fazer um excelente ano safra em 2021, 2022. Grande abraço. Tá certo. Então, hoje, na nossa entrevista, Luiz Vazlavic, diretor de negócios da Sicredi Pioneira. Vale Feliz FM.